Chico era católico. A família do Chico era católica, frequentava missas. Tanto é que o padre Sebastião Scarzelo era um confessor do Chico, padre de Matosinhos, que vinha para Pedro Leopoldo prestar os serviços religiosos. Naquela época Pedro Leopoldo não tinha paróquia, não tinha padre. Então o padre vinha de Matosinhos, a uns poucos quilômetros aqui de Pedro Leopoldo, para fazer os serviços religiosos. E era o confessor de Chico. E basicamente, segundo consta, ele que descobriu a mediunidade do Chico. Seu Geraldo Leão construiu um museu particular em Pedro Leopoldo. É dono de um dos maiores acervos do país sobre Chico Xavier. Com ele estão, por exemplo, o cartão que o médium assinava ao começar o expediente na fazenda do governo, objetos pessoais, uma infinidade de fotos e um documento curioso. Chico já assinou Francisco Paula Cândido. Em 1966, pediu à justiça para mudar o nome e passou a se chamar Francisco Cândido Xavier. Nem o historiador sabe dizer o motivo da alteração no nome, que acabou se transformando na maior referência da doutrina espírita brasileira. Leopoldo tem uma grande dívida de gratidão para com Chico, né? Por ter nascido aqui. A divulgação das obras de Chico cada vez mais ultrapassava divisas e fronteiras. Caravanas de vários lugares chegavam a Pedro Leopoldo para tentar uma mensagem psicografada. Lamento de quem ama, do mais nobre aos mais plebeus, mesmo florido na lama, é um lírio do amor de Deus. Alta de Souza. Um dos visitantes ilustres foi o professor e escritor italiano Pietro Baldi. Ele foi surpreendido durante uma sessão espírita ao receber uma mensagem atribuída à mãe, que o tratava carinhosamente na carta psicografada por um apelido, Meu Pequeno Cravo. Chico foi aos Estados Unidos em maio de 1965 para difundir a doutrina de Allan Kardec. Em Nova York, chegou a fundar um centro espírita. De volta ao Brasil, a pequena Pedro Leopoldo nunca se deixou seduzir pela fama. Fazia questão de se manter simples e humilde. Chico Xavier andava a cidade inteira a pé. Toda vez que ficava cansado demais, não rejeitava a carona do táxi mais moderno da época, esta charrete, hoje peça de decoração desse sítio. Quis o destino que a charrete ficasse aos cuidados de uma das mais fiéis assistentes de Chico naquela época. Hoje zeladora do sítio, Dona Efigênia todos os dias limpa com carinho a peça de museu. Tinha 3 cavalos, né, para puxar a carroça, né? E ali ia cheio de gente para levar o pessoal para almoçar de tarde, para ir embora para casa, assim. E o Chico Xavier ia ali? O Chico ia na frente. Mais de 50 parentes de Chico Xavier moram em Pedro Leopoldo. Nenhum com dons semelhantes aos do médium, que também se mostrava incansável. Wagner, sobrinho de Chico, lembra do tio famoso virando noites para atender a comunidade que o procurava. O Chico ficava naquelas reuniões, enquanto houvesse pessoas, ele ficava ali. E muitas vezes as pessoas todas foram embora, ficava um pequeno grupo dos mais íntimos que ficavam conversando. Ele ainda conversava mais tempo, ia tomar chá, ia na casa ainda de algum amigo, principalmente o irmão dele, que morava relativamente próximo, né, para comentar, alinhavar os últimos trabalhos. E era assim que ia. Então isso tudo começava lá pelas 7, 8 horas da noite e até 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, todo dia. Dona Lucília, de 82 anos, e Dona Doralice, de 75, irmãs do médium, ainda vivem na casa onde a família foi criada. Era neste quarto que dormia uma cama assim, uma cama comum dessas camas antigas. Escrito ali embaixo, escrito na parede, um quadro desse tamanho, escrito assim: isso também passa. Para ela, o irmão famoso também tinha a capacidade de adivinhar os mais íntimos segredos dos que eram próximos. Dá-lhe falar que os espíritos eram linguarudos. A minha irmã, a outra irmã, esses espíritos são muito linguarudos. Tudo que a gente conversa, eles contam, Chico. E era verdade. Tudo que a gente fazia, tudo que a gente falava. Ele sabia o que precisava, ele... Antes da gente falar com ele que precisava, ele dava para a gente. De maneira que para nós tivemos 2 pais, João Cândido e Chico Xavier. Aos 49 anos, Chico Xavier deixou Pedro Leopoldo, mudou-se para Uberaba, mas, mesmo estando longe da terra natal, sempre esteve perto para os que passaram a vida inteira acreditando que o poder do médium nunca foi mera intuição.
Uberaba acolheu com satisfação o mais novo morador da cidade. No Triângulo Mineiro, Chico Xavier não apenas deu sequência, como também ampliou os trabalhos que nasceram em Pedro Leopoldo. Convencia até os mais céticos. Este assessor de imprensa de um hospital, por exemplo, que sonhava em ser piloto de avião, desistiu do curso depois de um encontro com o médium que fez previsões envolvendo o jornalista em 2 acidentes aéreos. Eu fiquei muito chateado porque eu gostava muito de voar e tudo, de pilotar, e parei. E na época certinha que ele falou que ia acontecer os acidentes comigo, aconteceu um perto de Divinópolis, próximo a Belo Horizonte, e outro aqui na região de Uberaba. Um de grandes proporções e outro de menos proporções. Do jeito que o Chico Xavier tinha falado? Exatamente do jeitinho que ele me falou. Para os que sempre acreditaram nas profecias e capacidades de Chico Xavier, o mistério em torno do médium nunca vai acabar. Eu sonhei, eu não sei se eu sonhei ou se eu vi. Eu tenho a impressão que eu vi. Bateu a porta abriu, Chico entrou aqui. Entrou nesta casa e foi lá no quarto ver Dora.